Olá a todos, começando aqui na Link mais um What's Next, o podcast da Link que mostra histórias de sucesso, conteúdo sobre negócios e empreendedorismo, mas mais do que isso, pessoas que fazem aquilo que elas falam, ou seja, pessoas que falam com um testemunho muito grande sobre determinados assuntos específicos. E para mim hoje é uma honra receber aqui o Flávio Santos, CEO, fundador da M-Field e um cara que entende pacas de marketing de influência, entende pacas de fazer uma marca conversar com o seu público, com a sua audiência, com a sua comunidade, falando a língua que precisa ser falada em 2023 para frente, porque isso mudou muito ao longo do tempo. Não vou apresentá-lo, vou deixar ele fazer. Flávio, faça as honras. Muito obrigado pelo teu tempo de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Álvaro. Eu vou colocar essa sua apresentação na minha bio do Instagram, viu? Tô feliz agora, tô tranquilo. Assim. Muito bom, cara. Muito obrigado por ter me convidado. Eu já acompanho o trabalho de vocês pela Link, já assisto o podcast, já ouço e aprendo diariamente com vocês. E tudo que você contou aqui é um pouco de verdade desse desafio nosso do dia a dia de empreender, de criar novos projetos, de sair dessa zona de conforto, né? Eu acho que é um pouco das minhas missões aí. Não sou tão mais novo, eu tenho 37 anos, mas anualmente eu penso em qual que vai ser o meu desafio do ano, né? Ano passado, quando eu lancei o meu livro, eu falei assim, esse ano eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu preciso compartilhar meu conhecimento de uma forma diferente. E todos os anos, desde a minha formação de faculdade, eu formei na faculdade em 2006, faculdade de publicidade lá em Belo Horizonte. E é curioso, cara, porque assim, a faculdade de publicidade naquela época é completamente diferente do que a gente tem na prática da publicidade ativa hoje que vai do mercado, né? Eu não aprendi nada na faculdade sobre marketing digital. Quanto menos 2006, redes sociais, claro. Enfim, nem se falava sobre isso ainda. O Google estava começando a ter tração naquela época. Então, eu como empreendedor, e me considero um empreendedor jovem, eu tenho essa missão de compartilhar um pouco do conhecimento do que eu sei de conteúdo, de marketing de influência, enfim. Eu consumo muito conteúdo fora do país, aqui no Brasil, eu me inspiro em muitas figuras aqui no país e a partir disso eu consigo dividir um pouco dessas minhas experiências com as pessoas. Então, estou na frente da M-Field há 5 anos, nessa posição de CEO, que basicamente é resolver problema o dia inteiro, viu, Álvaro? Ser melhor do que ninguém sabe, enfim. Principalmente de um mercado que tá engatinhando, né, cara? Assim, a gente já vê essa potência do mercado de influência, mas é um mercado muito novo, né, como um todo. As próprias redes sociais são recentes, o Instagram está completando 11, 12 anos de existência. Então é um mercado que está começando a aprender a criar suas políticas, os do's e os don'ts, o que pode, o que não pode, e a gente está aprendendo e crescendo junto também. Então é um desafio diário aí. Estou feliz de bater esse papo com você. Muito bacana. Bom, vamos voltar lá do comecinho. O público que ouve aqui normalmente tem uma parcela grande de jovens. Assim. O que te motivou a fazer publicidade e propaganda? Como era o Flávio antes da decisão de fazer faculdade nesse ramo? Cara, você sabe que a certeza que eu tinha é que eu queria fazer alguma coisa ligada à comunicação. Assim, até o último dia eu não sabia se eu ia fazer jornalismo ou publicidade e propaganda. Na minha cabeça, eu tinha uma visão de talvez ser a pessoa que ficaria em frente às câmeras, não nos bastidores. Olha só. Então, em algum momento, eu entendi que eu tinha alguma coisa para comunicar, alguma mensagem a ser passada. Essa era a minha certeza. Eu tenho mensagens a ser passadas para pessoas, seja para ensinar, seja para compartilhar um pouco do conhecimento e tudo mais. Quando eu decidi fazer publicidade, cara, eu lembro exatamente do dia, eu até conto isso no livro, que eu resolvi fazer publicidade. Não sei se você lembra de uma ação. Era aquela época que a Globo e o SBT tinham uma disputa muito grande de audiência, né, nas tardes de domingo. Era uma disputa de TV aberta, Gugu e Faustão. Gugu e Faustão, isso aí. Agressivamente do bem, mas tinha uma disputa muito agressiva pela guerra de audiência. E depois ainda vinha Silvio Santos versus Fantástico. Exatamente. Aí depois estendia no Fantástico versus Silvio. Eu lembro de um dia, cara, de uma ação de um cross-mídia da Nestlé. Uma campanha da Nestlé que chamava Junta Brasil, que eles conseguiram colocar no ar o Faustão e o Gugu ao mesmo tempo na tela de um domingo. Eu lembro, se eu não me engano, era um dia 14 de agosto. Cara. Não era aquele caminhão da Nestlé? Era um caminhão, da Nestlé. Era uma disso. Campanha que chamava Junta Brasil. Junta Brasil. E o mote de juntar vamos juntar as duas pessoas que eu acho que para o grande público é impossível a gente juntar essas duas pessoas, que era o Gugu e o Faustão.
Eu lembro, Álvaro, do domingo eu assistindo televisão e a tela dividida ao vivo ao mesmo tempo o SBT e a Globo juntas. Uau. Metade da tela para cada uma. A Nestlé conseguiu fazer aquilo. Histórico. Né? Histórico. E eu tive aquele insight, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. Essa impressão que essa campanha me trouxe é o que eu quero impactar nas pessoas. Tocou um sino dentro de você. Tocou um sino dentro de mim, eu falei assim, eu preciso fazer esse tipo de publicidade, eu preciso criar esse tipo de história para impressionar as pessoas, assim como eu fiquei impressionado com aquela publicidade. Eu conto isso no livro, cara, com muita gratidão. Esse ano que eu lancei o livro, o Faustão contou um pouco do livro dele do meu livro no programa dele. E eu tive a oportunidade de contar que eu resolvi ser publicitário por causa de uma ativação publicitária que ele participou. Assim. Então, eu acho que a publicidade tem esse poder de mexer com a gente. Não só com o poder de motivar compra ou interesse de fazer você, consumidor, a consumir alguma coisa. Mas tem um poder emocional, um poder de mudar vidas, um poder de transformar um pouco trajetórias e de influenciar, né, que foi o caminho que eu segui a partir dos últimos anos. Então, eu tinha certeza que eu queria ser um comunicador. A princípio, entendia que eu seria em frente às câmeras, depois entendi que eu precisava de mexer com a emoção das pessoas a partir da publicidade, que nada mais é do que influenciar pessoas, inspirar pessoas, né, que é o que eu trabalho hoje. Perfeito, perfeito. Logo depois da faculdade, você foi fazer o quê? Depois eu fiz uma pós em marketing digital, né? Tá. A faculdade ela ensinou muito pouco sobre marketing digital. Eu entendo que estava tudo muito recente, enfim, as disciplinas, os professores ainda nem entendiam qual que seria o futuro daquilo para conseguir ter uma formação muito clara. E eu fui para o mercado corporativo. Na época eu trabalhei no marketing na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Perfeito. Trabalhei no marketing da CEMIG por 2 anos, fui estagiário, consegui um feito inédito. O que fazia no marketing da CEMIG? Porque uma distribuidora de energia já Cara, não é... assim, já não tá... é commodity, Eu né? sempre pergunto quando a Eletrobras patrocina o Vasco, patrocinava o Vasco, eu falava, sim. por que a Eletrobras está patrocinando o Vasco? Era um marketing muito mais institucional e de Claro. conscientização, né? Assim, de conscientização das pessoas de economizar energia, o Perfeito. que pode ou o que não pode, do que uma publicidade ativa de escolha ser amiga, até porque não tem opção, né, nesse caso. Então, mas foi um mercado corporativo, foi a única vez que eu trabalhei no mercado corporativo, como cliente, assim, mas que me ensinou demais. Depois daí, minha trajetória sempre foi a agência de publicidade. E dentro das agências de publicidade, a minha linha de frente era sempre o atender o cliente, o relacionamento com o cliente. Assim. Foi onde eu me encontrei dentro da publicidade. Abrir portas, pensar em novas conexões, trazer clientes para dentro da casa, apresentar grandes campanhas. E foi nessa linha que eu segui em toda a minha jornada publicitária. Eu trabalhei 12 anos em agências de publicidade, atendendo grandes contas. E sempre contas digitais. Eu nunca trabalhei na publicidade offline. É engraçado, né? Assim, fiz uma faculdade que não tinha disciplinas digitais e sempre a minha carreira foi no meio digital. Assim, eu nunca fiz campanhas offline. Nunca trabalhei com out of home, nunca trabalhei com campanhas que não fossem digitais. E daí surgiu um pouco a minha jornada e talvez a minha paixão pela influência. Assim, talvez por consumir muito conteúdo digital, eu acho que era uma veia, um DNA que já estava incubado dentro de mim também. Ô Flávio, essa relação agência-empresa, ela é uma relação praticamente umbilical ali, né? Você tem uma ligação grande entre uma e a outra. Quem normalmente empurra o outro? Quem toma a frente disso? Quem fala, puxa, vamos lá, vamos arriscar mais, vamos fazer? Cara, é papel da agência, isso? É papel da empresa? Eu sei que é dos dois. Sim, mas normalmente, como foi a sua relação com as companhias? Eu acho que o mercado publicitário ele é mais provocador do que o cliente. Eu sinto o cliente talvez um pouco mais conservador, né? Assim, obviamente aberto a escutar esse tipo de ousadia, mas a gente como indústria, né, como ecossistema de mercado, a gente costuma cutucar mais. Vamos, pode arriscar, talvez faça sentido, dá para fazer um barulho com isso, pode ser histórico, pode ganhar prêmio, seu cliente pode gostar, e tirar o cliente daquela zona de conforto, né, de que, olha, será que vale a pena eu errar? Será que vale a pena eu arriscar? Então, no meu papel de agência, eu era talvez o cara que provocava, assim. E era isso que talvez me aproximava do cliente, né? Você mostrar confiança. Olha, eu não estou te trazendo uma provocação só por ousadia. Eu pesquisei, eu entendo que talvez o seu cliente pode gostar. Eu já vi um outro player fora do país que fez alguma coisa parecida e que deu muito certo. Então, quando você traz uma ideia ousada, porém embasada,
é muito difícil do cliente talvez não topar, né? Assim, eu acho que a agência ela tem mais esse papel de provocação. E você conseguiu ter a sensação que você teve da ação da Nestlé fazendo de algum tipo? Consegui, cara, assim. Esses dias me perguntaram o que eu considerava um sucesso de uma campanha, assim. Quando que uma campanha que eu participei que pergunta deu certo, boa, melhor que a minha. Né? Não, mas eu acho que tem um link ótimo, perfeito é isso mesmo, com o que mesmo. você perguntou, assim. Eu vou citar talvez um case mais recente que pode fazer sentido nessa questão de tocar com emoção. Para mim, uma campanha da M-Field que dá certo é quando ela fura a bolha e as pessoas comentam sobre essa campanha comigo sem saber que foi a gente que fez. Olha só que legal. Sabe, assim, quando numa roda de amigos, numa mesa de bar, de restaurante, as pessoas comentam sobre alguma publicidade e não necessariamente sabem que aquilo passou pela minha empresa. Legal. Né? Então, significa que aquilo para mim deu certo. A gente fez uma campanha há uns 2 anos atrás para Consul. Né? A gente atende a Whirlpool, Consul, Brastemp e outras marcas deles. Uma campanha de conteúdo com o saudoso Paulo Gustavo. Puxa, olha só. E essa campanha deu muito certo, foi um sucesso, enfim, esgotou produtos de linha branca em todas as lojas de eletrodomésticos no país. Era uma campanha 100% focada em conteúdo para Instagram. Vídeos teoricamente longos, vídeos de 8 minutos para o Instagram, que são vídeos longos, né? Claro. A gente está vivendo esse universo aí de short vídeo, tudo é muito curto, vídeos rápidos. Você produzir conteúdos de 8 minutos de publicidade no Instagram e esse conteúdo dá certo, Álvaro, é porque deu muito certo. Raríssimo. Sabe, assim, é muito raro as pessoas chegarem no 8º minuto do conteúdo sem perceber que aquilo era uma publicidade. Então é uma sequência de acertos. O Paulo Gustavo é uma boa escolha, porque ele tem a capacidade de prender a atenção. O personagem é muito bom, o roteiro era muito bom, a marca, foi o que você perguntou, acreditou na ideia e permitiu que o talento brincasse com a ideia e tivesse uma licença poética de não necessariamente o tempo inteiro falar, compre a geladeira, olha meu micro-ondas, veja o meu fogão, enfim. O conteúdo estava muito orgânico ali. E por que eu considero que deu certo? Aquilo chegou lá na minha família, em Esmeraldas, interior de Belo Horizonte, região metropolitana, sem as pessoas saberem que eu que tinha criado aquilo, ou participado daquela criação. Né? Olha só. A nível a minha mãe me mandou um WhatsApp falando assim, Flávio, eu preciso trocar a geladeira por uma Consul, porque eu vi o Paulo Gustavo falando sobre as geladeiras da Consul. Eu falei, mãe, aí em casa tem 2, 3 geladeiras, para que você precisa trocar? Não, mas é muito boa, é espaçosa, faz aquilo, é fast free. Então chegou nas pessoas certas que precisava chegar, né? Sem necessariamente eu divulgar que aquilo teve uma participação, uma cocriação nossa, assim. Então uma boa publicidade para mim é quando fura essa bolha. E quando eu percebo que outras pessoas estão sendo impactadas sem necessariamente eu falar para elas assistirem ou forçar a barra para elas assistirem aquilo. E essa campanha do Paulo Gustavo, ela tocou muita gente, assim como talvez aquela campanha da Nestlé lá em 2002 me tocou também. Então eu falei assim, olha, eu acho que eu fiz a escolha certa, eu segui o caminho certo mesmo. Poxa, muito bacana, muito bacana. É uma história que mescla empreendedorismo com intraempreendedorismo também, sim. Né? Porque toda vez que a gente olha uma companhia, é natural a gente pensar, ou pelo menos percorrer caminhos de adjacência de produtos, ou expansão da linha de produtos, adjacência de mercado, expansão de mercado, adjacência de serviços, né? Um caminhar dentro da cadeia de valor que aquela companhia se encontra. Como você vê a preparação das pessoas, e até por exemplos práticos seus, em empreender dentro de uma companhia? Sim. Cara, hoje a minha empresa existe por causa do intraempreendedorismo, cara. Assim, eu levanto essa bandeira e é um discurso que eu trago diariamente dentro da empresa, né? Assim, que a gente está sempre aberto a escutar as ideias boas para aportar energia, tempo e dinheiro nessas ideias. Eu acho que ninguém melhor do que as pessoas dentro de casa para provocarem isso para as lideranças, assim. Eu era sócio de uma outra empresa em Belo Horizonte e a gente já via potencial nesse mercado de conteúdo e de influência. A gente queria expandir um pouco o nosso universo para esse mercado, assim. Só que eu já estava na companhia há uns 5, 6 anos como CMO na época, enfim, liderava todas as frentes de marketing e aquilo para mim estava ficando pequeno. Eu tinha ideias grandes demais para a cadeira que eu estava ali, né? E todas as provocações que eu levava para as minhas lideranças, elas conseguiam perceber que aquilo ali tinha potencial de virar um produto, tinha potencial de ser monetizado. Legal. E tinha potencial talvez de virar empresa,
Né? Você poderia fazer um spin-off daquele Perfeito. produto para crescer a nível de virar um CNPJ. Perfeito. Aquilo ali. Foi quando eles me deram essa oportunidade. Flávio, a gente viu uma oportunidade em abrir uma operação de influência em São Paulo, junto aos meus atuais sócios, e a gente quer que você seja o líder dessa operação. Uau. Então a gente te tira dessa cadeira de CMO e você vai ser o CEO dessa operação. Eu acho que era o voto de confiança que eu precisava. Que legal. Assim, e o voto de confiança com a certeza de, se não der certo, você vai voltar para cá. Eu acho que esse é o espírito de startup que talvez a gente traz até hoje dentro da M-Field, apesar de não sermos startup, mas é muito do conceito de fail fast, errar, mas errar rápido. Né? Assim, testa, pilota, vê se vai dar certo. Cria um MVP de 90 dias, entende se isso vai performar, se ele vai ser monetizado ao ponto dessa operação ser paga sozinha, sem precisar da gente ficar aportando o tempo inteiro. E eu lembro, Álvaro, que isso me brilhou os olhos de uma forma tão grande que eu falei assim, é a chance de eu criar o meu próprio negócio. Né? Com o suporte de pessoas boas por trás que estão me credibilizando ao ponto de, cara, nós vamos estar aqui, a gente vai ser o seu conselho, você pode consultar a gente, você pode tirar dúvidas, a gente vai entrar semanalmente te ajudando com a parte de back-office como um todo, mas vai lá criar. A gente fez um aporte, cara, não tem nem problema falar, de R$36 mil na época. E eu gosto de falar disso para entender que às vezes é possível empreender com valores diversos. Sem dúvida. Né? Assim, Perfeito. Não precisa de investir milhões. A gente não precisa glamourizar demais o universo do empreendedorismo, porque não é esse glamour que a gente vê. Eu falo aqui, Flávio, que ideia que precisa de R$1 milhão, eu tenho umas 1000. O difícil é ter ideia que transforma R$1 em 2, 2 em 4, 4 em 8. E esses R$36 mil, a missão deles era, a gente precisa fazer a operação rodar com esses R$36 mil por 90 dias. Boa. Essa era a minha missão. Aqui em São Paulo. Você tem que pagar tudo com esses R$36 mil. Salário das pessoas que você quiser contratar, aluguel da sala, Perfeito. Tudo dessa operação. Depois dos 90 dias, a gente não aporta mais nenhum dinheiro. Se a gente perceber que não deu certo, você volta para BH e continua no que você tem. Cara, com 48 dias, a gente fechou o nosso primeiro cliente. Uau. Que era um cliente de uma startup que queria divulgar um aplicativo de transação de moedas estrangeiras. Legal. Aqui no Brasil. O aplicativo existe até hoje, eu sou consumidor dele. A gente fechou o nosso primeiro cliente. Esse cliente nos abriu portas com outro cliente de startup. Com 90 dias, a operação já tinha um caixa que pagava o custo da operação ali. Desde então, nós nunca mais tivemos um aporte na M-Field. Uau, que beleza, hein? A empresa hoje tem 60 funcionários, um faturamento previsto para esse ano aí de 70, 80 milhões, com 100% de capital próprio. Né? Um ano depois, eu comprei a parte desses outros meus sócios que acreditaram no intraempreendedorismo e trouxe a operação 100% para São Paulo com os meus sócios. Assim. E eles venderam a parte deles com muito orgulho porque eles tinham certeza que deu muito certo. Né? E que a gente tinha crescido a um ponto que talvez a gente conseguia caminhar com as próprias pernas. Assim. Então eu gosto de contar um pouco dessa história de intraempreendedorismo, porque é uma forma que a gente tem de aterrissar, de enraizar as pessoas que é possível, cara. A gente tinha uma boa ideia, eu tinha uma força de vontade, energia e tinha conhecimento técnico, obviamente, para conseguir tocar aquela operação. E deu muito certo, cara. Tem grandes feitos no mundo de tecnologia que surgiram a partir de intraempreendedorismo, assim. Você tem conhecimento, vocês têm essa cultura Google muito presente aqui. O botão do like do Facebook e do Instagram surgiu a partir de uma ideia de um funcionário. Né? Que legal. Assim, o Gmail surgiu a partir de intraempreendedorismo. O Google ele tinha um programa, não sei se ele tem ainda, que 20% do tempo do colaborador ele pôde usar para criar projetos pessoais pelo bem da empresa. Né? Projetos que ele queira apresentar para a empresa. Legal. O Gmail surgiu a partir disso, o botão do like do Facebook surgiu a partir disso. Então a gente vê grandes transformações em produtos, em tecnologias, ou talvez na construção de empresas, a partir de pessoas que resolvem empreender dentro das suas empresas. Né? Dentro da M-Field o tempo inteiro eu falo isso. Gente, eu tenho produtos que têm potencial de virar CNPJ. Quem quer criar essa operação? Quem quer tocar essa operação? Eu acho isso o máximo.
É um desafio, cara. É um desafio mesmo. Porque pode ser um tiro no pé você se arriscar a abraçar aquilo e depois também não dar certo. Não, e uma coisa é ter ideia, outra coisa é executar dia a dia aquilo e fazer acontecer. Todo mundo tem, né? Você senta na mesa aqui, se eu conversar com você por 2 horas, a gente vai criar umas 3 ideias legais. É isso mesmo. Aqui. Agora, você tirar isso do papel e fazer com que isso seja um projeto viável e que traga resultados, aqui a gente está falando de empresa, né? Não é ONG, não é resort, tem que trazer resultado. Essa é a complexidade de ter boas ideias. Então, para quem está ouvindo a gente aí, os alunos, enfim, da Link, todo mundo que curte esse mercado de empreendedorismo, cara, eu sempre incentivo cutucar a liderança e falar assim, cara, eu tenho uma ideia e eu acho que eu consigo operacionalizar aquilo. Me dá uma chance. Eu posso criar isso fora do meu horário. Eu posso, com a sua gestão, fazer esse produto ser tracionado. Então, provoque também. Né? Não é toda empresa que talvez tenha essa maturidade de dar espaço para as pessoas empreenderem dentro da empresa. Mas se você acredita no seu projeto, vai lá, bate na porta do seu chefe, da sua liderança e divide a responsabilidade e a confiança do que você tem nesse projeto com ele. Eu sou prova viva que isso dá certo, cara. Perfeito. Flávio, eu quero conversar sobre uma mudança no marketing que aconteceu de poucos anos para cá. Né? Antigamente, para conquistar a audiência de alguém, a atenção de alguém, eu simplesmente pagava uma inserção numa televisão, num outdoor, num jornal, e aquela pessoa me dedicava uma parte da sua atenção. Se comprasse ali os 30 segundos antes de começar o Jornal Nacional, ou entre o Jornal Nacional e a novela das 9, o fato da pessoa estar assistindo aquilo, ela consumiria aquela propaganda automaticamente. Sim. Hoje a atenção está voltada para as redes sociais como um todo, e ali, apesar de ter os patrocinados e tudo, você escolhe quem você quer seguir. As pessoas seguem um Neymar, um Cristiano Ronaldo, uma Anitta, um Thiago Nigro ou qualquer outro influenciador de grande peso, mas dificilmente você vê alguém seguindo a Petrobras. Dificilmente você vê alguém seguindo o Banco Itaú, dificilmente você vê alguém seguindo a Casas Bahia, que são grandes anunciantes ou foram grandes anunciantes. Como essas empresas precisaram e ainda precisam se transformar para continuar com a sua atenção voltada pro consumidor ou potencial consumidor ali, falando a língua das redes sociais? Sim, sim. Cara, eu acho que esse desafio é o que criou o match perfeito do influenciador com a marca. As marcas entenderam que ela consegue escalar pessoas como porta-voz a partir da audiência que as pessoas têm ali. Então, eu vou pegar a sua autoridade e você vai me emprestar a sua audiência. É isso que é o trabalho que a gente faz de marcas com influenciadores. Vou colocar pessoas falando por mim aqui. É muito difícil você seguir páginas corporativas. Muito. Né? Mas tem um desafio, tem uma frase que inclusive meu sócio fala. Eu acho que eu sigo só dos meus concorrentes. Né? De outras faculdades. Exatamente. Acho que corporativo, acho que é isso. Ou se é um produto que talvez você pertence àquela comunidade. Então, por exemplo, eu sigo a Apple porque eu sou Apple maníaco. É verdade, você tem toda a razão. Eu sigo a Nike. Exatamente. É isso mesmo, se você é um fã, um brand lover, ou alguma coisa relativa a alguma comunidade que você gosta, eu agora estou me aventurando a jogar tênis. Então, estou seguindo páginas de marcas que têm a ver com tênis. Então, eu pertenço à comunidade de tênis. Quem gosta de poker, segue páginas de poker. Perfeito. Né? Enfim, perfeito. Quem gosta de Harley Davidson, segue a Harley Davidson. Tem toda a razão. Porque pertence àquela comunidade. Mas marcas 100% comerciais, de verdade, são difíceis de serem seguidas. Assim. E um dos meus sócios fala assim, a marca que não virar creator, o creator vai virar marca. Né? Então, é isso aí. As marcas elas precisam assumir a persona de ser creator. Tem que ser legal, tem que ser interativa. Instagram, em qualquer outra rede social, não é uma vitrine de produto, cara. Rede social é entretenimento, Álvaro. Sem dúvida. As pessoas estão ali para se distrair. E nessa distração, se você se atrair por algum produto ou algum serviço, você vai embarcar naquela onda. Mas você não está ali só para comprar. Não, você não está ali para ver um catálogo de produtos, uma vitrine de produtos. Né? E tem marcas que já estão conseguindo assumir esse papel de creator, que às vezes você segue porque é divertido. Esses dias eu estava acompanhando a marca do Chocolates Bis. Depois dá uma olhada. Assim. Eles criaram uma persona de creator do Bis, que é interessante você seguir, você dá risada, você gosta do formato que eles fazem. A Magalu, que criou o personagem Lu. É verdade. Eles criaram uma forma de ter uma persona em cima da página que não está só vendendo eletrodomésticos, que não está só vendendo produto, enfim.
Você se embarca naquela história ali de uma forma legal e você vai criando aquilo ali. Legal. Isso. Depois é interessante ver. Só que assim, cara, a gente está vivendo um momento que é uma enxurrada de conteúdo, é todo mundo produzindo tanto conteúdo, que você tem que exatamente ser seletivo do que você quer acompanhar ou não. Esses dias eu li que o YouTube produz uma média de 500 horas de conteúdo por minuto. 500 horas de conteúdo, poxa vida. É muito conteúdo, cara. É muita coisa. E o Instagram, Twitter, TikTok vão por esse mesmo caminho, né? A graça que se tem do influenciador é você é a sua própria emissora. E os influenciadores já estão conseguindo ter conhecimento disso. Então eles já criam editorias, eles já criam a programação. Você falou aí do Thiago Nigro, do Primo Rico. Ele tem o horário certo de fazer a live dele. É verdade. Isso é histórico de televisão, de veículo de massa, de televisão. Perfeito. Né? Assim, a minha geração, eu tenho 37 anos, ela é pautada em rotina de televisão. Se eu escuto o intervalo, se eu escuto a vinheta do Jornal Nacional, eu sei que é 8h15. Se eu escuto o encerramento do Fantástico, só de ouvir o áudio, eu sei que está na hora de dormir. Porque está terminando o domingo ali. Então a gente foi criado com rotina de televisão, com programação. Né? E os influenciadores já estão conseguindo criar a sua própria programação. Né? Assim, tem influenciadores que já postam 7 horas da manhã, porque eles sabem que quando a pessoa acordar às 7h30, 8 horas, vai abrir as redes sociais, o conteúdo dela vai ser o primeiro a aparecer ali. Né? Então, as pessoas que já estão conseguindo ter essa noção de doutrinar a audiência, de criar essa programação dentro das suas próprias redes sociais, ou as marcas que estão conseguindo fazer isso super bem, são as que estão destacando aí. Mas é um desafio. A marca virar creator é um grande desafio. É por isso que elas pegam emprestado a autoridade dos influenciadores para que os influenciadores falem por ela. Não é uma publicidade nata. Não quero pagar as pessoas para falar por mim. Porque se tiver que só pagar, eu vou colocar uma mídia programática na Globo.com e vou ter controle da audiência, do banner que vai entrar, da mensagem que vai entrar. Trabalhar com influência é muito mais do que comprar audiência. Você está comprando a autoridade do influenciador, você está comprando a linguagem do influenciador e a marca tem que estar pronta para isso. Está muito na moda a gente falar em cocriação. Você já deve ter escutado muito sobre isso aí. Aliás, tem uma empresa aqui na Link que nasceu assim, chama Cocria. Tá vendo? Assim, sabe qual que é o grande desafio da cocriação? É a marca estar aberta a cocriar. Perfeito. A cocriação você tem que estar aberta a falar e tem que estar aberta a ouvir. Né? Tem muita marca que chega lá na M-Field e fala assim, olha, a gente quer criar um projeto incrível de influência, a gente quer cocriar com o influenciador. Beleza, vamos sentar na mesa e vamos cocriar. Aí chega o influenciador e ele fala assim, olha, a minha linguagem é assim, e aí, mano, tudo certo e tal? A marca, porra, mas eu não quero que você fala mano. Então não é cocriação. Claro. Se você está querendo que eu bata o pitch do seu roteiro, eu não estou cocriando. Perfeito. Você está me contratando para ser um garoto propaganda. Um intérprete. Um intérprete. Né? Que não tem problema. Pode ser que o objetivo seja esse. Mas o desafio da marca que quer cocriar é ela estar aberta a escutar o que o influenciador tem a dizer. Ninguém melhor do que o influenciador para conhecer a sua audiência. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Ele sabe a linguagem que engaja. Essa campanha da Consul que a gente fez com o Paulo Gustavo deu muito certo porque a Consul se abriu a escutar o talento. Que legal. O roteiro era diferente do roteiro que foi para o ar. Mas a marca acreditou no que a audiência do Paulo Gustavo ia consumir. Ele fala, gente, esse texto aqui dessa forma, meu público não vai comprar essa ideia. Ele vai comprar se eu fizer assim, assim, assado. Ele está acostumado com o meu tom de voz. Ele está acostumado com as minhas piadas, com o meu time de comédia. Se vocês não fizerem assim, vai parecer uma publicidade nada orgânica. E talvez as pessoas não vão se engajar com isso. E a marca se abriu a colocar o roteiro que o influenciador queria, que o artista queria. E deu muito certo. Então, assim, a cocriação dá muito certo desde que a marca esteja disposta a ceder e o influenciador também, né? Porque tem os do's e os don'ts da marca do que pode ou não pode ser dito ali. Mas é um desafio, cara. Não sei se eu te respondi. Perfeitamente bem. 2 perguntas embutidas numa mesma. Riscos em você ter influenciador à frente da sua marca e cabe em todo o budget esse marketing de influenciador? Cabe.
Porque tem gente que fala, poxa, eu não vou conseguir contratar o Neymar para falar por mim. Mas sim. Existem micro e super influenciadores. Exatamente. Né? Existe frequência, né, cara? Você não precisa de fazer 50 influenciadores durante um ano. Né? Assim, claro. Às vezes é você achar a pessoa certa que vai ser o porta-voz da sua marca ali. Tem um capítulo do livro que eu falo isso, que o marketing de influência é para todo mundo. Aliás, o marketing de influência, se a gente for pensar uma linha do tempo, né? Eu digo que a influência é o boca a boca 2.0. É a evolução do boca a boca. Né? Antigamente, quando não existiam redes sociais, se você mudava para um bairro, você perguntava para o seu vizinho qual que é a costureira mais perto. Perfeito. Você perguntava para o porteiro onde que é um supermercado que tem coisas baratas. É o boca a boca. Né? A evolução do boca a boca é o marketing de influência. Hoje em dia, eu vou em muito restaurante porque eu te sigo e vejo que você foi em um restaurante e achei interessante. E eu quero viver aquela experiência. Né? E quando a gente entende que a influência é nada mais do que uma rede de indicação, de inspiração, a gente consegue perceber que isso serve para todos os níveis de empresas e de influenciadores. Né? O marketing de micro-influenciadores ele performa tão bem por quê? Porque nada mais aproxima o consumidor da marca do que uma pessoa que você se visualiza ser igual a você falando sobre aquele produto. Perfeito. É muito legal consumir a imagem de um produto de uma grande celebridade, mas está distante de você ali. Ela entrega outros valores, talvez presença de marca, awareness, confiança, autoridade e tal, mas o que talvez te motiva a colocar o produto no carrinho de compra, sair da sua casa e ir naquele produto, é a pessoa que você se sente próxima. E talvez essa pessoa é o micro-influenciador, é o influenciador mediano, mid ou o nano-influenciador que seja. Porque você pensa, se essa pessoa consumiu esse produto, ele também pode ser para mim. Deixa eu entender um pouco mais sobre essa marca. E trabalhar com micro-influenciador, cara, você pode ter um budget limitado que você consegue fazer isso acontecer. Né? Assim, então, tem campanhas de milhões e tem campanhas viáveis para todas as marcas. Depende do desafio e onde você quer chegar com aquela campanha. Maluco. Um exemplo prático disso eu tenho 2 filhos, Flávio, um de 17 e um de 14, e tem um grupo de mães lá da escola tal, e uma postou que foi num resort. Tá. Só simplesmente falou, poxa, resort legal, serviço bom, preço bacana, lugar maravilhoso. Acho que ela vendeu uns 15 resorts ali. Com, assim, totalmente... Ela não fez intencionalmente, não era o propósito. Sim. Mas o fato dela ter simplesmente compartilhado a experiência dela fez com que todas as outras falassem, puxa, eu também gostaria de viver isso. É um compartilhamento de experiência orgânico. Sem dúvida. Legítimo. Assim, porque ela passou a verdade da experiência que ela vivenciou. E se ela fosse considerada de uma categoria, provavelmente seria um nano ou um micro-influenciador. Independente do número de seguidores. Não estou falando isso. Foi via grupo de WhatsApp. Mas talvez umas 15 pessoas compraram esse pacote para viver essa experiência. Então, assim, é muito possível você influenciar sem gastar milhões. Desde que você consiga entender com qual comunidade você quer conversar. Perfeitamente. Às vezes eu, como empresário e como empreendedor, algumas marcas chegam para o Flávio, pessoa física, e falam assim, olha, eu acho que você tem uma audiência qualificada, eu quero que você divulgue uma marca X, Y, porque eu entendo que as pessoas confiam no que você fala. Legal. E isso pode ser escalado para todos os níveis de pessoas. Quando se trata de uma cidade, e aí fugindo um pouco da nossa bolha Rio-São Paulo, Brasil, o tamanho do país, você pega uma cidade do interior do Nordeste, um interior de Minas Gerais, tem vários influenciadores em cidades pequenas que influenciam as pessoas a ir na pizzaria local, a arrumar a roupa com a costureira da rua X, porque passa confiança e passa proximidade. Se essa pessoa conseguiu viver essa experiência, eu também posso. Eu já tenho uma chancela social que ela viveu aquilo e aprovou. Deixa eu ir lá também. Então é possível para todo mundo e para todas as marcas. Perfeito. E do lado do risco? O risco, cara, assim, é um risco calculado. Hoje a gente tem um produto lá na empresa que a gente chama de raio-x, que é justamente um produto que a gente pega a capivara do influenciador. Se a gente busca o histórico dos últimos...
Isso é muito de velho, né? Falar de puxar capivara. A moçada acho que nem sabe o que é isso. O puxar capivara é exatamente pegar o histórico da pessoa, enfim, tudo que tem, obviamente, é o histórico digital, né? Do que tem público ali, que as plataformas ou que a nossa inteligência humanizada consegue capturar. Mas, basicamente, entender, dentro das últimas 90 postagens, o que ela fez, se ela se associou com alguma marca, se teve alguma polêmica, se os comentários foram mais positivos e negativos, se o formato do conteúdo não gerou um duplo sentido que pudesse gerar uma expectativa contrária ao que a marca precisava. Perfeito. E polêmicas naturais, né? Assim, de imprensa, de relacionamentos, enfim, polêmicas naturais que a gente tem. A gente só indica o cliente que tenha o selo verde desse raio-x, o influenciador que tem o selo verde desse raio-x. Perfeito. Então, quando eu digo que é um risco calculado, é calculado porque a gente entende que até naquele momento não teria nenhum risco. Só que a graça de trabalhar com o influenciador, Álvaro, é que a gente está falando com um ser vivo, né? Dinâmico. De transformação. Até hoje não aconteceu nada, mas às vezes pode acontecer. E você não tem controle sobre tudo. Eu não tenho mesmo. Né? Então pode ser que a pessoa se envolva numa polêmica amanhã, pode ser que a pessoa caia ou se envolva numa fake news a partir do momento que a campanha foi pro ar. E esses riscos são impossíveis de serem mitigados. Cara, é inerente a qualquer tecnologia. Né? Assim, a gente está falando de ser vivo. É uma relação de uma campanha de humano para humano. Perfeito, perfeito. Então, assim, o que a gente puder minimizar desse risco, em cima de dados, de pesquisas e de controle do pitch que vai ser dito, da forma como você vai comunicar aquilo para a comunidade, se você vai usar uma palavra que pode dar um duplo sentido, que pode interferir negativamente em alguma classe, em alguma comunidade, a gente vai minimizar isso aí. Só que a gente está falando de uma publicidade feita por ser humano. Então, assim, é muito complicado falar que é 100% de certeza que vai dar tudo certo, a nível de risco, assim. Mas é um cuidado que a gente tem. E é por isso que a gente acredita no marketing de influência humanizado, porque são riscos que a tecnologia talvez não consiga calcular. Ali. A gente usa a tecnologia até a página 2. Todo o restante do nosso processo é humanizado. Porque só assim a gente consegue entender se vai dar certo ou se não vai, se vai ter risco ou se não vai. Quando se cria uma grande publicidade ou uma campanha com influenciadores, você está basicamente emprestando a autoridade daquele influenciador para a marca. Né? E nesse empréstimo de autoridade, o risco faz parte do jogo ali. Mas eu acho que essa que é a graça, sabia? Assim, é bom mesmo. Você entrar nesse risco. E talvez é por isso que dá muito certo, né? Quando você tem essa certeza. Ô Flávio, você já teve Motorola, Boticário e tem, né? Tramontina, Mercado Livre, todas essas marcas no seu portfólio aí. Qual uma marca global que você fala assim, pô, se eu pudesse apertar um botão, eu queria ter essa marca aqui debaixo do meu guarda-chuva? Cara, eu tenho o sonho de trabalhar com a Apple. Com a Apple? Com a Apple. Putz, que marca? É uma marca que eu admiro demais a nível de conceito, a nível de história, a nível de produto como um todo, né? Assim, seria incrível trabalhar com uma marca que você é fã, que você pertence à comunidade e que você consome também. Mas a gente na MFit tem um DNA muito forte de esporte também. Então, todas as marcas que conversam com esse território de esporte, aí você toma Nike. É minha marca favorita, a Nike. A Apple é a segunda, a Apple e a Coca-Cola. São duas marcas que eu tenho um apreço grande, mas a Nike, para mim, é imbatível. A Nike é uma marca que me inspira muito, cara. Gera emoção. Eu aprendo muito com a Nike, com a forma como eles fazem publicidade e como eles criam narrativas. Isso, para mim, que sou um contador de histórias, aprender com a forma que eles criam aquele storytelling, para mim, é muito inspirador. Assim. Então, Apple me inspira muito, Nike me inspira muito. E são marcas que talvez elas permeiam um senso universal que não tem pessoas que não gostam dessa marca. É isso mesmo. E passa de geração para geração, né, cara? Assim, as pessoas consomem Apple ou consomem Nike. Não tem a geração Z consome Nike, o Millennials consomem Nike. Todo mundo consome Nike. É isso mesmo. Em diversas proporções. Claro. Né? Às vezes o meu pai consome Nike porque ele acha o tênis confortável. Eu consumo porque eu vejo, talvez, os produtos me ajudam na performance para jogar tênis. São critérios diferentes de consumo, mas todo mundo consome. E é difícil ter marcas universais. Coca-Cola também, obviamente. Assim. Mas são marcas que eu consumo e teria um prazer enorme de apertar o botão e falar assim, vão ser minhas clientes. Assim. Posso te colocar numa fria?
Uma fria boa, fria boa. O Manuel tá aqui, ó, da assessoria de imprensa. Isso eu costumava fazer muito no MBA fora de hora e dava muito certo, porque acabava trocando as pessoas de lugar, assim, ou que ela assumisse mentalmente uma outra posição. Eu adoraria ver o Brasil sendo tocado por gente do meio corporativo. Claro que estamos falando de um governo, claro que existem outros propósitos, mas eu acho que existe uma competência tão grande no meio empresarial que se a gente olhasse para o Brasil com esses olhos seria bem diferente. Então nós vamos colocar o Flávio de CMO do Brasil. Meu Deus. Do país, essa marca Brasil. Que ações você consegue pensar, Flávio, que a gente, dentro de economia da influência, dentro do que a gente está conversando aqui, que ações você fala assim, puxa, olha, se você me botasse de CMO do Brasil, eu iria nessa linha aqui? Cara, eu acho que o primeiro desafio é a gente entender que tem muito Brasil dentro de um Brasil. Né? Assim, é a gente entender criar essas categorias, de entender quem são essas comunidades para conseguir conversar com essas pessoas. Tem diversas formas da gente democratizar o conteúdo, a mensagem, o storytelling. Eu trago isso até para dentro da própria empresa, assim, da gente criar campanhas com sotaque. Talvez eu acho que é isso que falta a nível de comunicação Brasil. Né? Assim, é impossível você criar uma campanha que tenha unidade para um país de dimensão continental. Né? As campanhas têm que ter sotaque. E quando eu digo sotaque, Álvaro, não é só o sotaque do personagem. Claro. É o sotaque de quem está criando também. Hoje na M-Field eu tenho colaboradores do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de Minas, porque essas pessoas são as pessoas que entendem. Quando eu preciso criar uma campanha de São João, eu não tenho propriedade para falar de São João. Tá certo. Sabe, assim, então o sotaque também do sotaque da estratégia, não o sotaque só do personagem, assim. Então, se eu pudesse criar uma campanha publicitária para o Brasil, o primeiro desafio seria separar essas comunidades dentro do mesmo Brasil. Perfeito. E depois trazer o sotaque para a estratégia, para que a gente consiga entender o que o público do Norte consome, como ele gosta de ser impactado de storytelling. O que o público do Nordeste, o sulista, enfim, o público do Sudeste. Talvez eu vejo alguns erros de criar uma campanha unificada para um país desse tamanho ali, né? É claro que se tem uma campanha que divide e responde dores de uma maioria, ou de uma minoria, vamos dizer assim. Mas é muito importante a gente criar, pensando a nível de Brasil produto, o que o público lá de São Luís consome a nível de Brasil. Perfeito. Por que eles gostariam desse governo X ou Y? Qual que é a dor desse público? Né? Claro que é impossível responder e resolver todas as dores de todas as minorias, mas é muito importante dentro de uma estratégia de comunicação você entender a dor do seu público. E a dor do Brasil é a dor de vários Brasis. Né? Perfeito. Então, se a gente conseguisse criar uma estratégia de comunicação de sotaque, cara, trabalhando com micro-influenciadores, com pessoas que te inspiram, com pessoas que talvez sejam porta-voz de mensagens importantes, seria uma bandeira de comunicação e de campanha que eu tentaria tirar do papel. Muito legal, muito legal. Momento pequeno e médio empresário. Sou dono de um salão de cabeleireiros aqui em Valinhos, interior de São Paulo, e gostaria de saber como esse jeito de pensar pode me ajudar a manter os meus clientes e a crescer os meus clientes. Cara, estratégia de campanha de cidade de interior, para mim, eu vou muito no que dá certo também. Você citou o exemplo de WhatsApp aqui, cara. Campanha de WhatsApp funciona demais para cidade de interior. Funciona demais. Olha só. Demais. Grupos e você postar aqui naquele status do WhatsApp, sabe? Assim, a gente não tem tanto histórico de fazer esse tipo de postagem. Acho que eu nunca postei um status do WhatsApp. Eu nunca postei status. Você sabe que Mas a moça que trabalha em casa, ela usa bastante. É o público que vai comprar na loja do salão de cabeleireiro de Valinhos. Ali. Então, assim, é a gente entender qual o canal que essas pessoas estão usando. Será que essas pessoas estão consumindo só o Instagram ou só o TikTok? Essas pessoas estão consumindo o status do WhatsApp. Perfeito. Pouquíssimas marcas criam campanhas para status do WhatsApp. Né? Você nunca nem tinha pensado em criar campanha para o status do WhatsApp. Mas é porque talvez você não consome isso. Claro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, panfleto de loja ou carro de som,
talvez pode não te impactar porque você não consome aquele tipo de produto. Sem dúvida. Mas tenho certeza, se passa um carro de som vendendo iogurte ou um ovo de uma granja especial de interior, quem está precisando daquilo vai consumir, vai na porta buscar aquele produto. Perfeito. Então, o desafio que as marcas têm, o salão de cabeleireiro de Valinhos, é entender o que o público dela está consumindo. A gente fica com essa vaidade ou com esse glamour de que tem que criar campanha no TikTok, tem que criar campanha do Instagram. Se o seu público não está ali, até pode também estar ali. Claro. Mas não vai ser ali que você vai conseguir abocanhar esse público. Então, assim, se eu fosse dono de um salão de beleza em Valinhos, eu criaria campanha dentro do WhatsApp. Eu buscaria experiências de levar o público da cidade até lá. Olha, o seu primeiro corte vai ser gratuito. Ou a cada pessoa que você me indicar, você ganha um corte gratuito. Aqui. É campanha de indicação. Como é que a gente consegue transformar esse boca a boca 2.0 para uma cidade pequena? Né? Quando a gente fala para um Instagram, por mais que seja uma campanha direcionada, patrocinada, que você consiga selecionar esse público, cara, é a mesma coisa de você estar criando uma campanha de massa. Você coloca um outdoor na cidade do interior, vai pegar o meu pai, o seu filho de 14 anos e o meu avô que tem 90. Perfeito. Todo mundo precisa ver essa campanha? Não. Então talvez não é o melhor canal de você estar anunciando aquela campanha. Então tem esse desafio, cara, de entender onde que seu consumidor está consumindo conteúdo. Perfeito. Assim, eu sou um cara que costuma ler muita newsletter. Ah, você lê bastante? Leio. Tem aquela The News, você conhece? A The News, conheço bem, do Hernani é um amigão. Eu sou muito fã deles, enfim. E eu sou o cara que todo dia de manhã acordo e vou ler. Então, se alguma marca quisesse conversar comigo e se ela estivesse anunciando na The News, estaria dando o tiro certo. Ganhou um merchan aí, hein, Nani? Tá, eu falo do Hernani em todos os podcasts que eu vou. Ele tem que me pagar para estar falando dele, eu divulgo demais. Mas quando me perguntam onde que eu consumo informação, eu cito a The News como também como gosto fonte muito. de informação, porque eu acho que tem uma curadoria muito boa. Tem mesmo. Ali, né? E straight to the point. Exatamente. E a família dele é uma família de empreendedores, né? Assim, o irmão a mesma coisa, enfim. Mineiros também. Mineiros, é isso aí, Divinópolis. Divinópolis. Os mineiros têm um DNA muito bom de empreendedorismo. Mas eu acho que o desafio voltando à sua pergunta, achar onde seu público está. Né? Assim, nessas idas e vindas de reunião, eu sou um cara que pego muito ponte aérea e leio muito a revista de bordo. Da Azul, da Gol. Olha aí. Então, se uma marca quisesse conversar comigo e estivesse anunciando ali, eu leria. É entender onde que o seu público está, cara. Não tem mistério. Perfeito, perfeito. 3 influenciadores que você admira pela conduta nas redes sociais. Nossa, mãe, você vai me comprometer, hein? Você deve ter vários, mas cite 3. Vamos lá. Vou pensar em... a gente está numa linha de criadores de conteúdo. Tá bom. Assim, a turma que, mais do que mostrar lifestyle, é o cara que está disposto a te engajar com conteúdo. Que você assiste e fala, meu Deus, esse conteúdo é diferente. Tem um cara do Rio que chama Gui. Ele era produtor criativo da TV Globo por muitos anos. Assim, ele era escritor, enfim. É um cara que tem me chamado muita atenção a nível de conteúdo. @Gui. Gui? Gui. Vou seguindo aqui, já estou seguindo a Bisa agora. Tá vendo? A Bisa é uma boa referência aí. Deixa eu pensar em mais criadores de conteúdo aí. Me ajuda, Gui, tá aqui, Gui Souza. Gui Souza, você é um fenômeno. Humorista e roteirista. Sim. Cria conteúdos incríveis para marcas e eu acho que é a essência de creator que eu acredito que é o que vai ficar a partir de agora. Os influenciadores vão ficar para trás e os creators vão andar muitos passos. Olha, tendência importante. Cara, assim, o influenciador que não estiver disposto a criar conteúdo, ele vai sair do jogo. Vai ser carta fora do baralho, né? Todo mundo está disposto a falar que é criador de conteúdo, mas quando a marca pede para você, de fato, criar um conteúdo, o influenciador fala, não, mas dá trabalho, mas que preguiça, tem que fazer roteiro, a luz tem que estar boa, tem que editar. É assim que tem que ser feito. Aquilo que era fã acaba virando um trabalho e Exatamente. Nem todo mundo aceita isso. Exatamente. Então, assim, não é só entretenimento, não é só diversão. Criar conteúdo é um trampo pra cacete. Dá trabalho criar conteúdo. Né? Assim, sabe bem. Você que está nessa linha de frente aí, você consegue entender. Tem uma outra influenciadora que chama Giovanna Ferrarese.
é uma influenciadora que cria conteúdos incríveis também. Ela tem feito muita campanha com a gente tem indicado para muitos parceiros, porque tem sido referência nessa parte de criar storytelling para marcas, e a gente traz muitos exemplos positivos do que ela tem feito. E vamos pensar mais um aqui de criador de conteúdo. Tem uma dupla de irmãs, Two Lost Kids, você conhece? Não? Two Lost Kids? São criadoras de conteúdos que, inclusive, agora estão sentando na mesa como estrategistas também, não só como influenciadoras. Já estou seguindo os três. São perfis incríveis ali que eu indico para marcas e indico para pessoas que querem se inspirar em bons conteúdos. Estou falando perfis aqui, Álvaro, fora do padrão normal de que todo mundo fala, porque o interesse é fazer com que talvez você não conheça essas pessoas e passe a conhecê-las. Porque se forem pessoas que todo mundo já segue mainstream, talvez não faça sentido eu citar como referência aqui. Perfeito. Você falou de tendência e a pergunta final do podcast, como a gente sempre termina, Flávio, what's next? Para você, para a M-Field e para o marketing digital, para essas três esferas. Tá. What's next? Para mim, em relação ao mercado, à indústria da influência, eu acho que a partir de agora a gente vai começar a seguir conteúdo e não influenciadores. Tá bom. A tendência é que a gente siga narrativa e não pessoas, né? O TikTok talvez veio para chancelar isso que a gente está falando. Hoje, a For You, que é o feed do TikTok, você segue conteúdos do seu interesse e não pessoas do seu interesse. Tá certo. Né? Isso eu acho que vai ser a tendência do mercado de influência a partir de agora. Assim, você seguir histórias e não as pessoas que produzem aquela história. Obviamente o TikTok ela tem uma inteligência. Eu vi esses dias que o TikTok ele consegue entender o seu hábito de consumo em 3 minutos, rolando o TikTok, o feed do TikTok. Ele consegue muito entender bom o que você gosta, o que você consome, o que você tem interesse, enfim. Aliás, esse é um bom jeito de puxar a capivara de alguém, falar, não deixa eu ver o seu For You aí, o que tá aparecendo. Eu não abro meu TikTok para ninguém, porque a melhor forma de me conhecer é entender o que tá aparecendo na For You do TikTok. É verdade. Olha, e namorados e namoradas, dica para conhecer o seu parceiro. Não, serve comprometendo todo mundo. Entrevista de emprego. Deixa eu ver o que você consome. É isso que você mesmo, gosta. olha que coisa boa. Isso é muito bom. Invasão de privacidade. Mas isso eu acho que é a tendência assim, do mercado como um todo. De M-Field, cara, a gente tem avançado a passos largos a criadores de conteúdos criando suas próprias marcas. Media for Equity. Né? Assim, legal. A gente tem estudado muito sobre isso. O mercado internacional, principalmente Estados Unidos, já vem avançando e está muito à frente do Brasil. Há grandes celebridades e grandes influenciadores que criaram suas grandes marcas e hoje são muito mais empresários do que artistas. Né? Os artistas e os talentos brasileiros ainda não viraram essa chave ou estão em processo de virar. Mas o influenciador que estiver disposto a sentar na mesa e dividir o risco como dono da marca, vai sair na frente. Então a gente entende que isso aí, a nível de produto, a nível de empresa, são as nossas grandes apostas para 24 para frente ali. Então, para influenciadores eu falei, para M-Field eu falei e para o mercado digital. Mercado digital, cara, eu acho que é a gente trabalhar com success fee, performance. Né? Eu acho que é um mercado que talvez comece a ficar saturado no momento que se vive só de cachês milionários. Perfeito. ROIC. Então, assim, é saber trabalhar o ROI, é saber trabalhar a success fee. Mais do que recebe um grande cheque e entrega por aquele grande cheque. Então, o mercado digital como um todo, eu entendo a performance como o futuro do mercado digital. Seja como dividir responsabilidade do ROI, seja como participar do sucesso dessa ação, Success Fee como um todo. Para quem está aprendendo aqui, ROI é retorno sobre investimento, tá? Exatamente, que é uma preocupação que os influenciadores de hoje não têm. Né? Eles querem o dinheiro na conta e colocar o conteúdo no ar. Eles pouco se importam se aquele conteúdo está trazendo resultado, se o investimento que a marca teve em aportar uma grana no influenciador está voltando para a marca, está voltando em consumo. Então, o influenciador que consegue entender o ROI como uma métrica, como um KPI de sucesso para aquela campanha, é o influenciador que já está vivendo o mercado digital de influência 3.0. Né? E é o que eu acredito que é o futuro do mercado digital mesmo.
Muito bom. Flavinho, muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores, Economia da Influência, ganhei o livro do Flávio aqui, vai para o meu criado mudo e depois vai direto para a biblioteca da Link, como eu sempre faço. Eu quero falar para os alunos da Link, hein, cara. Com o maior prazer do mundo. Já tá, aí. Opa, já tá na conta essa aí, então já tá. Que bom, que bom. Tô fazendo pedido ao vivo aí. Não, pedido não, a honra nossa, que isso. Vai falar sim. Para nós é importantíssimo. Aliás, tem um momento bom para isso, que é o onboarding na chegada. Não sei como está a sua agenda em agosto, mas logo na primeira semana. Só que é abarrotado, a gente faz um welcome back de todas as turmas das férias, mais a turma nova que chega, então vai ter um prazer ter você Álvaro, aqui. Eu não posso perder a oportunidade de te parabenizar pelo projeto da Link, cara. Assim, o ter uma escola de formar empreendedores num país como o Brasil, que a gente vê tanta dificuldade de empreender, né, cara? É uma montanha russa. Tem dia que a sua empresa é a melhor empresa do mundo, no outro você está querendo desistir. Assim, e você ter essa base, formar essa base sólida de empreendedores, cara, é um bem enorme que você faz para esse país, de verdade. Poxa, Flávio, muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo teu tempo. Venha cara. Sempre, a casa é sua. Obrigado, viu? Prazer. Esse foi mais um What's Next podcast da Link. Sempre mostra aquilo que está acontecendo com pessoas que fazem aquilo que falam e mostra também o que vem por aí para frente. What's Next? Muito obrigado.